Boa noite, Denise. Boa noite, Eveline. Boa noite, Patrícia. Que todos possam se sentirem acolhidos na casa de Kardec, a nossa querida FEAC, aos nossos amigos que nos acompanham através da transmissão pela Rede Amigo Espírita no canal do YouTube, do Facebook, como também abraçando os nossos ouvintes da Rádio Brasil Espírita de Maceió e aqueles companheiros da FEAC que acompanham a transmissão direto do nosso site, o www.feac.org.br. Nós pedimos que vocês se cadastrem na conta do YouTube da Rede Amigo Espírita. Quando clicar num vídeo, basta colocar a inscrição embaixo. Como também o canal nosso agora, YouTube Gênese. Nós temos distribuído os vídeos. Se vocês quiserem receber pelo WhatsApp, no final da reunião, passem o número para a Denise, que a gente cadastra na nossa lista de transmissão, e vocês passam a receber nos celulares todas as postagens ao longo da semana da nossa casa. Pois bem, nós vamos iniciar o nosso trabalho do estudo do Livro dos Espíritos. Semanalmente estamos aqui às quintas-feiras. Não esqueça o recado no final. E nós vamos trabalhar então essa obra que é o fundamento do Espiritismo na Terra, lançado por Kardec em 1857. Nós estamos trabalhando no capítulo 7º da segunda parte do livro, Retorno à Vida Corporal. Especificamente no início, Prelúdios do Retorno. Nós trabalhamos na semana passada até a questão 332. Antes de fazer a leitura da 333, que é o objeto do nosso estudo de hoje, nós trabalhamos na última semana aspectos que envolvem o retorno dos espíritos no processo reencarnatório, a partir da questão 330, onde é questionado em que época, em que circunstância, como que se dá o processo da preparação para esse retorno. A definir na questão 330A que a reencarnação é uma necessidade que os espíritos no mundo espiritual vão naturalmente percebendo, e com isso eles vão se motivando e vão entrando então num processo de preparação para o retorno à vida corporal. Então, na 331 e 332 foi trabalhado exatamente esses aspectos no que remontam à preocupação, o despertamento e também a indiferença e a infantilidade psicológica dos espíritos no que remonta a esta necessidade de retornar para a Terra. Tanto que na 332 nós trabalhamos a questão de se os espíritos podem antecipar ou retardar o retorno para a vida corporal. Então o assunto é muito complexo. E a gente vai trabalhando de uma forma gradativa, sem pressa. A gente estipula as questões que serão trabalhadas, mas não necessariamente nós vamos cumprir. Ou nós podemos até extrapolar um pouco o que foi combinado. Vai depender do ritmo empregado, tá certo? Então nós vamos hoje contar com a Eveline e com a Patrícia como convidadas aqui da mesa. Sejam bem-vindas. Da próxima vez eu vou pedir que coloquem aí um cafezinho para vocês, um pão de queijo, para vocês ficarem aí bem à vontade. Pois bem, então, gente, vamos fazer a leitura da questão 333 para que a gente possa começar o nosso debate da noite. Lembrando que a Denise está no chat e ela fica responsável por recolher as perguntas e comentários feitos pelos nossos amigos internautas.
Vamos lá, sem delongas. 333, número bonito, hein? Kardec questiona assim: se um espírito se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e não ambicionasse elevar-se, poderia prolongar indefinidamente esse estado? Ou seja, se os espíritos do mundo espiritual se encontrassem numa condição mediana e feliz, quando fala em espíritos errantes, está se referindo à erraticidade. É um neologismo criado por Kardec, para diferenciar os espíritos que estão na Terra e os que estão no mundo espiritual. Então, o mundo espiritual foi chamado por Kardec de erraticidade. Então, os espíritos errantes, ou seja, aqueles que são habitantes da erraticidade, não significa que eles estão errando lá, não. Tá? Eles podem, então, numa condição feliz, num bem-estar, num reconforto, eles podem não ambicionar, não desejar elevar-se e, com isso, retardar a vinda para o processo reencarnatório, ou seja, permanecer lá. Está muito bom aqui, vamos ficar por aqui, é possível? Resposta dos espíritos. Eu estou com um problema aqui, que eu descobri que essa versão que eu tenho do Noleto, a resposta está incompleta. Eu fui alertado hoje pelo pessoal da técnica. Eu vou ler a questão e, se tiver faltando... Ô Marco, eu vou te pedir que você coloque a resposta para mim. Eu vou ler por aqui. A resposta diz assim: indefinidamente não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar. Este é o destino de todos. Bate aí com a versão de vocês? Pois bem, então o texto está dizendo assim, que no mundo espiritual não dá para protelar demais. Podem protelar? Sim. Porque o livre-arbítrio, ele é operacionalizado tanto aqui quanto lá. Regime de domínio, ele é fruto da ignorância, seja pela interpretação ou pelo nosso mecanismo vivencial. Nós temos a liberdade plena na Terra? Plena não no sentido literal, porque nós estamos vivendo em sociedade. Aprendemos que a nossa liberdade, ela termina quando começa a do outro, tá correto? Mas para pensar, você é livre. Você pode escolher de acordo com as suas concepções. Obviamente, sabemos já que as nossas escolhas, elas naturalmente vão repercutir na natureza universal, e nós vamos responder por isso. Sejam escolhas positivas ou negativas. Então, no mundo espiritual, nós escolhemos, podemos escolher sim. Temos liberdade. E a liberdade faz parte do processo da evolução. Sem liberdade, nós não nos desenvolvemos como deveríamos, como poderíamos. Tá correto? Pois bem, então, para a gente ficar bem ajustado a esse processo, que cedo ou tarde o espírito vai chegar na conclusão de que ele precisa de reencarnar. Porque a reencarnação faz parte da nossa meta
Qual o objetivo da reencarnação? Resposta: Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. O interessante, porque Deus impõe. Como que Deus impõe? Já parou para pensar nisso? Como que Deus opera junto conosco? Nós temos, Deus é um nome dado, como no nosso movimento cristão, judaico, mas todas as vezes que nós nominamos o Criador, nós limitamos de alguma forma e criamos dificuldades. Mas se a gente falar que Deus é o Todo-Poderoso, o Criador, sem nominá-lo, o Espírito do Senhor opera no universo e nós estamos mergulhados no pensamento dele. Então podemos dizer que Deus é o todo. Tudo faz parte do Criador. Nós nos movemos em Deus. É uma frase de Paulo de Tarso. Tudo que acontece faz parte do, vamos dizer assim, do universo mental do Criador. Deus opera, se manifesta no universo através das leis. E a lei que nós vamos trabalhar com ela nesse contexto é a lei do progresso. Então a natureza, ela propõe o progresso para todos os seres, desde lá do microcosmo até o espírito mais evoluído do contexto. Tudo está se movimentando para auxiliar o despertamento da consciência, no caso nossa, humana, e todas as vezes que conscientes da necessidade do progresso, vamos nos movimentando a favor, nadando não contra a correnteza, mas a favor da correnteza. E assim, tudo vai favorecer para que você progrida. Então, há uma reciprocidade no processo. Quando nós tentamos, por interesse pessoal, obstar, criar dificuldades para que a lei do progresso funcione, nós vamos sofrer com isso. Porque, querendo ou não, nós vamos nos desarmonizar com esta lei. E, naturalmente, a dor irá nos visitar, porque nós atraímos, nós convidamos a dor como, vamos dizer assim, um recurso natural que vai favorecer para que a gente desperte. Ou seja, se eu exagero em qualquer setor, a dor vai dizer assim, por que você onerou? Se você trabalha em harmonia com o seu corpo, a sua mente, o seu sentimento, as suas sensações e o seu corpo, dentro de uma linha, de um equilíbrio possível, tudo vai fluir para que o contexto esteja ajustado e você se sinta reconfortado, seguro, feliz e em paz, por estar pleno no que remonta à lei natural da vida. Ficou claro? Observemos aqui. No Livro dos Espíritos, na questão 779, Kardec perguntou assim: o homem colhe em si mesmo a força para progredir? Ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Resposta: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Mas nem todos progridem ao mesmo tempo e do mesmo modo. É então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros,
por meio do contato social. Olha que beleza. No início, os espíritos afirmam que o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Quando nós estamos ajustados à lei do progresso, que brota em nós como um impulso divino, nós vamos naturalmente, né, nos ajustando no processo. Agora, quando não agimos naturalmente, sofisticamos ou criamos problemas, nós é que vamos, por essa escolha, definir as dificuldades do caminho. Eu estou repetindo com outras palavras, mas para ficar bem claro o processo. Aí, só para não deixar que eu falei de falar das flores, na questão 780, Kardec ainda insiste dizendo: o progresso moral, 780, vocês estão acompanhando, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Opa, então agora nós vamos estar falando que o progresso ele tem um caráter intelecto-moral. Olha que beleza. Então, quando a gente está progredindo, nós estamos trabalhando nesses dois aspectos. Mas a pergunta é, o progresso moral acompanha o progresso intelectual? Então, Kardec já conclui e já formula, definindo que o progresso intelectual vai à frente. Depois é que se segue o progresso moral. O que os espíritos respondem? É a sua consequência, mas nem sempre o segue imediatamente. Aí vem uma pergunta que é a 780. Eu não estava no script não, mas eu vou insistir. Como o progresso intelectual pode levar ao progresso moral? Resposta: fazendo que se compreenda o bem e o mal. O homem, então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a sua responsabilidade nos atos. Puxa vida, hein? A gente vai percebendo uma coisa, um aspecto que eu vou dividir com vocês, que filosofia é a alfabetização da alma. O homem comum não se preocupa com as coisas do espírito. Ele se preocupa com as coisas da terra, julgando que representam verdade ou luz. Se formos aprofundar, isto significa sombra, treva. Por quê? Observemos, tudo que é transitório não é real. O que é transitório não é real, é transitório. O que é definitivo? É aquilo que não tem princípio nem fim. Vou complicar a vida de vocês. O que é definitivo? Nós citamos aqui Deus, o Todo-Poderoso, o Criador, ele é definitivo. A sua essência é definitiva. A sua essência espiritual, ela é eterna. Ela nunca morre. Essa essência que produz vida. A intelectualidade não produz vida. O moral não produz vida. O que produz vida é a sua expressão genuína, que é incompreendida. Ela não é conhecida. Quando eu entro no campo filosófico para falar do homem, eu também posso, sem apertar demais, mas afirmar que nós não temos consciência, nem como homens, do que realmente somos. Como homens. Porque existe uma distinção. Pincel, minha filha, deixa na mesa aqui para mim. Sempre tem, nós precisamos de observar que existe uma lei no universo que é a lei da unidade. Deus é um. Ele não é dual, porque senão ele não seria Deus.
Você é uma individualidade, você não é dois. Você precisa, sim, do dois, do dual, para compreender realmente quem que você é em essência. Então nós temos o espírito, falando de reencarnação, o espírito e o corpo, a matéria. Então reencarnamos no mundo material para, na verdade, navegar por um mar da vida e descobrir realmente quem somos. Então a matéria é transitória. O mundo que nós estamos mergulhados aqui, ele é transitório. Porém, portanto, ele não é definitivo. Não acabei de filosoficamente afirmar? Ele não é definitivo. O corpo não é definitivo. A gente luta para ele ficar bonitinho, saúde, né? Cheio de glamour no processo da estética eternamente. Mas não adianta. Tem a ascese e tem a descida. Então não adianta querer, com 70 anos, se apresentar no mundo com a imagem de quando tinhas 18 anos. Você pode até dar uma ajustada aqui, pintei aqui, marquei ali, estica para cá, mas depois você pode ir para o shopping, você pode buscar qualquer tipo de envolvimento no mundo social. Nós tratamos estas operações como importantes e verdadeiras. Por isso que nós as elegemos como prioridade da nossa vida. Aliás, tem terapeutas que indicam para os pacientes ir para o shopping gastar, porque aí põe para fora. Aí atende o ego. Né? Tem de tudo nesse mundo. E, na verdade, nós estamos cultuando, nós estamos apreciando, nós estamos valorizando o que, na verdade, o que não é verdade. Eu ia usar a expressão na verdade, mas nós priorizamos o acessório em detrimento do que é o principal. Deus é a causa primária de todas as coisas. Nós somos causa secundária, como personalidades. O que é a personalidade? É a veste que nós utilizamos na Terra, encarnados. Está correto? Então, eu posso dizer para vocês que esta veste, esta personalidade sua, ela uma hora dessa aí, ela vai virar pó. E você vai voltar para o mundo espiritual para viver, em tese, a realidade espiritual. Em tese. Só para dar esse auxílio didático. Porque nem no mundo espiritual, do nosso estágio evolutivo, nós ainda vamos nos deparar com a realidade do mundo espiritual. A definir, então, que o mundo espiritual também ele é aparente, ele é transitório. Por isso que nós, quando voltamos para lá, porque de lá viemos, nós temos um prazo de validade para permanecer. Teremos que retornar. Por quê? Uma afirmativa poética do espírito André Luiz, o berço, a carne, é aonde vamos realmente evoluir, ajustar. No mundo espiritual a gente só aprimora, mas depois volta. Temos que viver esse processo, essa ciranda dual entre espírito e matéria, espírito e matéria. Porque a partir dos contrastes da vida é que nós vamos ampliando a nossa consciência, nós vamos alargando, nós vamos potencializando ainda mais o nosso campo mental. Por isso os contrastes são importantes. Imagine se no universo só existisse uma cor, branca. Você não poderia trabalhar a sua percepção para identificar o preto. O roxo, se fosse tudo roxo,
como que poderíamos perceber o amarelo? Então, os contrastes da vida funcionam como recursos didáticos para que a gente venha a aprimorar e se desenvolver. Então, quando se fala em desenvolvimento intelectual, o plano racional, o plano dialético, discursivo, de comparação, ele é fundamental para o nosso crescimento. Mas ele, por si só, não garante. Ele não garante que a nossa caminhada está ajustada. Porque precisamos, como a nossa essência espiritual, ela tem na sementinha justiça, amor e ciência para se desenvolver, todo o processo que nós estabelecemos como meta de evolução, ele naturalmente vai nos convidar para que a gente reflita sobre a justiça, sobre o amor e sobre a ciência. São as consequências morais do processo do aprendizado. Complicado, hein, Denise? Não é? Mas está dando para caminhar filosoficamente? Quinta-feira é um dia de filosofia. Filosofia cristã. Mas assim, só para a gente retomar o fôlego, porque a força do progresso, ela vai então nos auxiliando para que a gente desperte para o que é mais importante. Porque nós caminhamos no mundo julgando estarmos na luz, mas na verdade nós estamos na treva, na sombra das aparências. Eu estou olhando para a Patrícia. Na verdade, eu não estou olhando para a Patrícia. Eu estou analisando o que a Patrícia manifesta na natureza. A essência da Patrícia potencializou um corpo, porque o corpo físico nosso, ele é o resultado do nosso corpo espiritual, o perispírito. O perispírito é resultado da nossa mente, do nosso corpo mental. Olha que legal. Então, mas espera aí, mas o meu corpo físico é graças a mamãe e papai. Não, ali é só a base. Ali é só o início, é só a genética. As linhas morfológicas seguem, obviamente, respeitam uma escala natural de expressão de uma família, não é? E que vai redundar, inclusive, nas raças. Observe bem como isso é legal. Mas, se você tem o olho puxadinho ou não, se você é louro, moreno, negro, é apenas uma manifestação que não é a mais importante. Agora, a sua estrutura, a sua saúde, ou as suas dificuldades, as suas inibições orgânicas, já falam do que, na verdade, você traz como necessidades conceituais e de manifestação para a sua evolução. Então, por exemplo, determinadas doenças, elas contam no livro da nossa vida que nós estamos, na verdade, respondendo por escolhas. Então, ninguém tem um câncer porque herdou apenas dentro da linha da hereditariedade. Ninguém tem algumas doenças como, por exemplo, a hanseníase, doenças mais complexas, se não tem no seu DNA espiritual, vamos falar assim, nas suas matrizes psicossomáticas, aqueles pontos necessários para que o espírito burile, para que haja um reajuste, um realinhamento sob o ponto de vista psicológico e moral. Olha que interessante. Então, a gente costuma dizer que uma doença é karma. E os orientais estudam o karma dizendo que existe o karma positivo e o karma negativo. Mas nós não vamos entrar nas questões de conceito. Nós vamos trabalhar na seguinte linha, que nós estamos na Terra, movidos pela força do progresso, que objetiva o nosso avanço sobre o ponto de vista da inteligência, do intelecto, para que você tenha inteligência em lidar
com o que é real, mas você vai lidar com o que é fantasioso e transitório. Porque o que está materializado, a forma das pessoas, os lugares, as coisas, são contrastes para você, na verdade, mergulhar dentro do mundo íntimo e ir compreendendo cada vez mais a sua trajetória como um filho de Deus, a sua essência que é pura. Porque as nossas imperfeições, como, por exemplo, de caráter, egoísmo, orgulho e etc., isso tudo é fruto de escolhas que nós fomos empreendendo no tempo e no espaço. E que estão na nossa memória, que estão no nosso caráter, que formaram a nossa índole, e que nós precisamos agora de reajustar. Porque isso não me pertence. Uma definição filosófica, doutrinária, espírita. O egoísmo e o orgulho não te pertencem. E se não te pertencem, vamos trabalhar para que tudo isso modifique. A sua essência, Eveline, é pura. Porque você é um espírito, que não é espírito, mulher ou homem, porque gênero faz parte do contraste. Experiência. Experiência nesse ou naquele setor. Lidando com frentes, com faixas vibratórias, energéticas, para o tempo todo voltar-se para dentro de si mesmo. Nós vivemos num mundo em que julgamos ter conhecimento. Na verdade, o conhecimento que nós ainda desenvolvemos é um conhecimento que nos garante um bem-estar, um ajuste, sob o ponto de vista material, social, reencarnatório ou desencarnatório, no mundo dos espíritos. Porque ainda nós não nos conhecemos de forma que nós possamos administrar o nosso livre-arbítrio sob o ponto de vista de uma autoridade que nos traga realmente a felicidade que almejamos, que sonhamos, que é a meta de todos. Nós oscilamos entre o bem e o mal, bem e o mal. E quando começamos esse pêndulo a oscilar demais, vai se criando os vícios e, naturalmente, o caráter, o destino, as enfermidades. Ou, sob o ponto de vista da luz, vamos desenvolvendo virtudes, sentimentos cada vez mais enobrecidos e vamos adquirindo vamos dizer assim, o equilíbrio necessário e não sermos tão incoerentes, não sermos tão hipócritas no que remonta àquilo que a gente quer, que a gente fala e que a gente faz. Olha que legal. Puxa vida, hein? Que viagem na maionese, Casalberto. Alguma pergunta, Eveline, Patrícia, gostaria de falar? Fala, boa noite. Sobre as enfermidades, o que eu acho interessante é que muitas delas são causadas nessa existência e não em outras, né? Porque às vezes as pessoas confundem a questão kármica com as enfermidades atuais, né? Então, tem um livro chamado Mestre Jesus, do José Carlos de Luca, que ele fala justamente isso. Muitas vezes ninguém dorme saudável e acorda doente, né? Então a gente precisa também rever hábitos e coisas que a gente faz na vida moderna, que é o que tem mais matado no mundo, são os nossos hábitos dessa existência. Né? O infarto hoje é uma das causas mais relevantes de mortes em mulheres, né? Que hoje estão no mercado de trabalho, que passam o mesmo estresse do homem e que têm as artérias, e às vezes, muito menores, com menos calibre, né? Então, hoje a gente vê um alto índice de infarto fulminante em mulheres. Então, acho que é bom a gente sempre lembrar que nem sempre tudo é karma, né?
Muito bem, muito bem. E é interessante porque você vem colaborar com a abordagem do assunto em função da nossa atenção à necessidade de estudar Allan Kardec nas bases. Uma coisa, eu vou falar com muito carinho e respeito, principalmente para alguns aqui que estão começando. Existe uma diferença entre espiritismo kardecista, o espiritismo codificado por Kardec e os espiritismos à moda da casa, que são abarrotados de interpretações, de práticas, e isso não é só na Terra, é vindo até do mundo espiritual também. Então, uma chuva de bobagens que a gente vê por aí, que a gente respeita porque passa a ser crença, né? E, na verdade, isso nem sempre tem a ver com o espiritismo. Por isso que aqui na casa de Kardec, a gente bate muito nessa tecla, da gente estar assim, sendo cuidadoso com as bases para não desviar, para que a gente não faça espiritismo com ancestralidade religiosa. O que eu quero dizer? Uma reunião nossa, eu falei com você hoje, né, Patrícia? Nós temos pessoas que nos acompanham na internet que participam da nossa reunião como integrantes, semanalmente, não faltam. E dizem assim, poxa, como que o estudo na FEAC me ajuda a entender a vida e isso me eleva tanto. E o interessante é que na FEAC as reuniões elas não têm um cunho igrejeiro, com manifestações assim, como se fosse uma missa ou um culto seja de qual denominação religiosa, ou qualquer culto mais espiritualista, esotérico, etc. Não. Nós estamos aqui num ambiente de estudo, fazemos a nossa prece para elevar o nosso padrão, sim, compromisso com os espíritos, eles estão aqui nos ajudando, aqui se torna um hospital, mas a ideia principal dos espíritos é que a gente entenda que aqui é uma escola. Porque senão a gente vai repetir o que a Patrícia colocou para a gente, relembrou de uma forma muito pertinente. Nós temos uma tendência, aí mais no campo mais voltado para o espiritualismo, que se tornou uma interpretação equivocada do que realmente foi a proposta da base teológica de todas as religiões. Então não vamos dizer que foi só no Ocidente que se desviou. No Oriente também, na Ásia, em todos os lugares, houve desvios. Pela incompetência, pela incompreensão, pela infantilidade dos homens. Quando se criou, por exemplo, essa teoria do karma. Tudo tem a ver com esse procedimento de escolhas e que podem redundar em punição. Punição. Então, Deus não pune ninguém. Nós estamos falando da manifestação de Deus que está na natureza promovendo o progresso. Nós podemos assumir, sim, responsabilidades quando eu usei uma expressão tosca, mas que ajuda. Quando nós oneramos, nós vamos ter que desonerar depois. Agora, não significa que a sua dor de cabeça é karma. Que você está com uma infecção X é karma. Não podemos levar por aí, na ferro e fogo. Agora, nós podemos, inclusive, fazer opções e passarmos por processos patológicos graves, por livre, deliberada escolha nessa vida. Está correto? Agora, é natural que estas escolhas, que podem nos trazer problemas, tenham a ver com as nossas imperfeições, que vêm na nossa bagagem, como eu citei, orgulho e egoísmo, que nós desenvolvemos no tempo, em contato com a sociedade. Era uma forma muito interessante que Platão discutia, quando, por exemplo, ele falava da república ideal. Rousseau, na Renascença, no Iluminismo, trabalhou essas questões que nos ajudam a decodificar.
em sociedade é que nos corrompemos. Para traduzir num bom mineirês, uai. Em sociedade que nos corrompemos. Você pode dar uma excelente educação para os seus filhos. Eu falo educação moral, não estou falando educação material. Educação material é onde os pais estão interessados apenas em formar seus filhos e que eles se deem bem na sociedade materialista. Eu não estou me referindo. Eu não estou dizendo que os pais não devam preocupar com seus filhos, por exemplo, em deixar para eles bens. Mas o que é mais importante que um pai pode dar para o filho é conhecimento. Porque o conhecimento favorece para que ele desenvolva uma análise crítica, racional, diferente da maioria das pessoas na Terra, que eu acabei de falar. De uma sociedade, por exemplo, contemporânea, que nós temos como referência de entretenimento ir para o shopping center. Um pai ou uma educação que não fomenta um conhecimento sobre o ponto de vista mais abrangente, ela não está cumprindo o dever moral que nós assumimos no mundo espiritual. Falando num bom português, é isso. Agora, é óbvio que ninguém dá o que não tem. Nós não podemos ter uma exigência aonde não há maturidade, aonde não há, vamos dizer assim, um entendimento básico do que vem a ser os objetivos da vida. Pegaram aí? E é muito simples. Quando, na nossa história atual, nós temos, na nossa memória, com certeza, experiências que vivemos com pessoas que nos ensinaram, realmente sobre os valores morais e espirituais, que essas pessoas não saem da nossa mente. Recorrentemente nos lembramos. Ou quando precisamos, né? Quando aquele assunto volta, você vai se lembrar lá da professora, do que sua mãe te disse, do que você... Ou seja, o recurso é precioso. O conhecimento sobre realmente o sentido da vida, ele é uma marca que quando nós vamos desenvolvendo, é como se fosse um bisturi que você vai utilizar para rasgar as entranhas, e a gente mergulha e como que percebe um facho de luz. De uma luz que está guardada em você. É como se você tivesse uma candeia que está permanentemente acesa e que precisa de um toque para a gente perceber que essa luz está aqui dentro. Então, o conhecimento tem esse papel. E aqui no Livro dos Espíritos, nós estamos falando sobre o desenvolvimento do plano intelectual. Ou seja, nós precisamos de analisar, nós precisamos de ampliar o nosso senso crítico para que, gradativamente, a gente vá trazendo deduções e desenvolvendo o aspecto ético, estético, moral. Olha que beleza. Pergunto a vocês, hoje eu estou achando que está muito filosófico, mas eu pergunto a vocês, qual foi o papel do Espírito Divino que esteve entre nós? Dentre tantos que vieram, me refiro a Jesus. Jesus foi o filósofo dos filósofos. Jesus sintetizou e viveu o que todos os outros filósofos nos auxiliaram com conhecimento para a gente chegar nesse momento da sociedade, da humanidade, e começar a entender por que existe um vazio existencial. Por que existe um buraco dentro da gente? Por que existe um abismo entre o que eu quero e o que eu faço? Porque, na verdade, nós estamos como que acreditando que estamos na luz, mas estamos tateando na sombra da nossa ignorância. Aí vem a pergunta, mas o que eu vou fazer então, Carlos Alberto? O que eu vou fazer? Você já está fazendo.
ter vindo aqui hoje, simbolicamente, você está se movimentando, porque existe algo que está te incomodando. A filosofia nasce da angústia de descobrir, de refletir, de meditar sobre a existência, o existir. Possivelmente, há um ano atrás, talvez, possivelmente não, esse assunto não bateria bem na sua intimidade. Ele está batendo, ele tá encontrando a ressonância agora, porque chegou o momento. Porque tudo acontece no momento oportuno. A vida é uma sequência, os degraus vão sendo perpassados dentro de um processo que um filósofo aqui no século XX definiu como a teoria do construtivismo. Construção permanente. Mas você não joga fora o que ficou. Você só vai modificando, você vai transformando, você vai mudando a forma. Só para passar para a Denise. Nós estamos reencarnando ainda para mudar a forma. Transformar, mudar forma. O que não significa que você está mudando a essência. Olha para você ver. Agora eu estou indo lá no Egito Antigo. Na base de todas as religiões, um dia um grande filósofo disse assim: no universo tudo é mental. Nós temos que trabalhar, na verdade, não é a mudança de fora. Nós temos que fazer uma transmutação da essência da vida. E você só muda a vida com vida. Então a intelectualidade vai nos ajudando, nós vamos aqui, usando instrumento aqui, busca um filósofo aqui, uma religião ali, um método X para adequar-se à sociedade nessa aqui no Brasil, depois vai reencarnar em outro país, vai se ajustar lá, as pessoas serão diferentes, possivelmente, você vai estar com outros, mas caminhando de uma forma muito lenta. Quando nós descobrirmos a potência que nós temos dentro da gente, aí sim, nós vamos investir na mudança essencial, que vai nos garantir segurança. Tem gente que fala assim, poxa, eu estou aqui há tantos anos, bato aqui, fecha ali, abre aqui, meu Deus, parece que eu estou andando em círculo. Porque está enganado no mundo das formas, acreditando em vaidades, em pessoas, em sistemas, acreditando em propostas que, na verdade, se justificam apenas na transitoriedade do mundo. Caso aberto, hoje eu estou achando que você está me desanimando mais do que animando. Vai lá, Denise. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a audiência dos nossos amigos do YouTube e do Facebook, nosso abraço fraterno. Tem um diálogo aqui, Beto, da Elizabeth Rufino e da Mônica Anes, que eu acho pertinente trazer. A Elizabeth, ela falou sobre um karma coletivo aqui, sobre se a epidemia seria um karma coletivo, se a humanidade teria que fazer esse resgate. Então, a Mônica disse assim, pode ser resgate ou falta de saúde pública nessa e que terá suas consequências. Aí, a Elizabeth, se estamos nessa prova com a saúde deficitária, teremos culpa nisto? É isso que eu queria chamar a atenção, a questão da nossa vida em sociedade, já que você falou que muitas coisas podem nos visitar para um despertamento. E aí? E aí que a gente, com Elizabeth, né? Muito obrigado. Elizabeth e a Mônica. Elizabeth e a Mônica, muito obrigado pela participação. É isso aí, nós vamos observando na lógica as respostas mediante as escolhas individuais e coletivas. Mas observe como que nós ficamos igual o cachorro que fica querendo morder o próprio rabo. Nós estamos muito mais preocupados com as coisas lá de fora. Lembram que eu disse que o maior bem que um pai pode dar para um filho é o do conhecimento? E quando eu falo conhecimento, não é conhecimento de superfície, não. Não é esse conhecimento que essa
essa geração contemporânea pensa que é conhecimento. Eu estou falando conhecimento de profundidade e abrangente. Então não basta você ter informação. Só um pouquinho. Não basta você ter a informação. A informação é a base para você trabalhar a formação. Lembra que nós estávamos falando de transformação? Então, eu vou citar Allan Kardec, que atinge a culminância dos filósofos sobre o ponto de vista da educação espiritual. Porque os filósofos trabalham muito a educação sob o ponto de vista da Terra. Os filósofos querem montar sistema para mudar o mundo aqui. Kardec, entendendo um pouco mais o pensamento de Jesus, percebe que a educação é para a eternidade. Então, para você mudar o mundo aqui, você tem que mudar com vistas à eternidade, e não mudar o homem com vistas aqui. Porque aqui nós passamos verniz. Só um pouquinho, eu vou passar para... Aqui nós passamos verniz. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês lembram quando teve aquele problema lá no Espírito Santo, com a greve da polícia e etc? O que virou as cidades lá de Vitória, etc? Um caos. Um caos. Não pensem vocês que quem estava saqueando o supermercado era o pessoal de mais dificuldades econômicas, não. Não pensem isso. Pessoas que moram falavam que tinham medo do vizinho. Então, observem como que nós, mediante dificuldades, nós colocamos para fora exatamente o que nós escondemos pelo verniz social. Então, quando eu entro na linha reflexiva, quando eu uso termos ou teorias que remontam às questões espirituais, nós sempre procuramos trazê-las para o contexto de fora, que nós estamos aqui agora dizendo que ele é impermanente. É uma linguagem budista. Impermanente. Nós temos que investir na permanência. É no o que é o para sempre. É a sua essência. Porque, voltando, o pai que dá um conhecimento, ou o mestre que oferece o conhecimento para o iniciado, para o educando, ele, na verdade, está auxiliando, por indução, por influência positiva, para que o indivíduo descubra realmente o que lhe é importante, o que é o mais importante. Porque com o conhecimento pode vir a crise que for que o indivíduo se mantém. O conhecimento espiritual. Agora, o conhecimento periférico, qualquer dificuldade é sinônimo de crise existencial. Não adianta você deixar um apartamento para o seu filho. O que vale você deixar para o seu filho é exatamente a condição em que, quando a vida chamá-lo para ele dar o testemunho, que ele tem a condição de sobreviver, de ultrapassar a tempestade com dignidade, com nobreza, com Deus manifesto nas suas atitudes. My God, hein? Espera só um pouquinho que agora a Eveline quer falar. Você já respondeu o que eu queria saber? Ah, já? Sim. 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 E quando a gente fala conhecimento, é dentro de uma ideia globalizante, que vai envolver justiça, ciência e amor. Ok? É amplo, não conhecimento acadêmico. Não adianta você ler um livro, né? Mas se você passar pelo livro, você está dando um passo. As pessoas têm tempo para um monte de coisa, mas não podem parar para ler um livro. Continuarás comum. Continuaremos movimentando como tolos na sociedade, manipulados pelo informativo que chega na sua televisão, que dá apenas painéis, que muitas vezes são notícias manipuladas. Aí a gente não sabe exatamente o que está acontecendo.
E quanto mais o indivíduo se envolve, mais ele vai descobrindo que aquelas notícias são muito aparentes. Nós, gente, estamos na Terra vivendo num mundo escravocrata. O domínio é de feitores, e são poucos. Somos escravos. Estamos na senzala e felizes. Na senzala e felizes. Agora, como que desperta o valor que vai te ajudar? É quando surge aquele que começa a ficar incomodado com a senzala. Aí ele começa a ver os negócios errados. Aí ele começa a questionar. Aí a sociedade fala assim, não pode, fica quieto, não pode. Aí os maiorais do mundo espiritual falam assim, é tudo que nós queremos. Daqui a pouco ele está lá se movimentando, ele foge, monta como é que chama lá? Os quilombos. Né? Daqui a pouco está liderando um processo lá e etc. E começa a fazer diferente. E aqueles que estão sintonizados com uma necessidade de mudança, entram em sintonia. Então nós vamos definir o seguinte, que o que define o progresso da coletividade parte de indivíduos, e não da grande massa. São os líderes, são os filósofos, são os questionadores que vão brotando ali para sair do marasmo, para sair do que é comum. Não dão conta mais. Então, enquanto nós tivermos, observe bem o que eu vou dizer, enquanto a gente tiver escravos dos problemas da terra, continuaremos algemados nesta senzala que eu estou me referindo. Agora começa a identificar as suas necessidades, o seu desconforto diante do fenômeno. Deixe de cultivar coisas ou pessoas, como se elas fossem objetos da sua manipulação, objeto de desejo, ou manifestação que te traga desconforto e decepções. Nós nos decepcionamos com o mundo porque estamos escravos a este mundo. Eu escolho pessoas para que elas se tornem meus ídolos. No dia que elas não estiverem mais dispostas a serem ídolos, ou eu não mais elegê-las, cultuá-las, porque eu sou utilitarista, é meio papel higiênico. Valeu enquanto? É igual guardanapo numa mesa. Qual que é a função do guardanapo? É a mais importante? Não é. Qual que é a função do alimento? Te saciar os seus desejos? Ou o alimento tem a função de alimentar o seu corpo? Se você for trabalhar na questão do sensório, da sensação, costuma esse alimento te trazer problemas. Agora, quando você começa a priorizar o que é o mais importante, aí daqui a pouco você não vai só escolher melhor. Você vai daqui a pouco começar a valorizar como que você vai digerir o alimento. Então nós vamos chegar, como o filósofo antigo afirmara, o mais importante não é o alimento, o mais importante não é o que ele te traz de benefício no sentido transitório, mas é o que você vai reter. Então, do conhecimento mais importante é aquilo que você assimila e que vai te garantir uma coisa boa no amanhã. Você não quer uma vida melhor? Luta por ela. Não espera cair do céu. E como místico, e eu vou falar para os espíritas, enquanto os espíritos ficarem discutindo se o problema está lá fora, a gente deixa de trabalhar a nossa intimidade, a nossa essência. Aí fica no karma, aí fica na influência dos espíritos, aí é tudo obsessão. Né? Aí, ou então os dependentes ficam esperando sempre os espíritos virem aqui falar alguma coisa. Ou seja, regime de submissão da senzala. Diferentemente, quando você começa a perceber a importância da autonomia, que o conhecimento, o desenvolvimento moral vai te favorecendo. Ao invés de brigar com o mundo, você vai ser, na verdade, um admirador da manifestação do mundo. Ao invés de ficar assim, está tudo errado, isso é um processo, isso é uma etapa. Por quê? No mal é que se encontra o remédio.
Olha o que os espíritos colocam para nós no livro A Gênese. Aliás, Kardec. Vocês não vão achar que eu vou ler rapidinho. Como o homem deve progredir? Os males aos quais está exposto constituem um incentivo para o exercício de sua inteligência e de todas as suas faculdades físicas e morais, convidando-o à pesquisa dos meios para evitá-los. Olha que legal. Então, no mundo das aparências, os males que estamos expostos, na verdade, funcionam para nos incentivar a pesquisar, para sobrepô-los. Por que foi desenvolvido a ciência, a medicina? Para evitar o mal, né? Superar o mal. É ou não é? Agora nós vamos caminhar para a medicina profilática. A partir do momento que a gente perceber que a medicina que atende apenas às questões de ordem dos efeitos, ela não tem tanta autoridade. Aí quando a gente começa a conjugar a ciência dos efeitos com a ciência das causas, obviamente que essa medicina ela vai se transformar num equipamento ou num aparelhamento extraordinário. A gente tem que tratar a causa. Não adianta ficar tomando remédio, ficar, né, cuidando, se a gente não tratar a causa. Vai ficar a vida toda cuidando e não vai ter resultado. Não é isso? Eu acho interessante a pergunta sobre a epidemia e o karma, né? Então, a gente vê na história a questão, por exemplo, da peste negra, da gripe espanhola, e que está muito ligada, lógico, quando morrem milhões de pessoas ou milhares de pessoas, vamos dizer assim, realmente está ligado ao karma. Mas a gente tem que lembrar também, por exemplo, esse ano aqui no Brasil, nós tivemos uma epidemia de dengue, né, que ceifou várias vidas. Muitos desses dados não são divulgados. Então, nós temos um governo, sim, que a saúde pública é precária, mas também tem a ajuda de cada um. Eu acho que na nossa evolução, a gente tem muita preguiça de fazer as coisas, né? Agora está na hora da novela, né? Então, quem sabe, mais tarde eu faço, né? Então, não é só o governo, nós também precisamos sair da zona de conforto. E, às vezes, a zona de conforto é a dor. Quando você vê que é o seu parente que pegou uma dengue, que teve uma hemorragia e que foi a óbito, né? Porque, até então, limpar o quintal, fazer um serviço... então, eu acho que tem as duas coisas. O karma, sim, mas também tem a questão de cada um de nós, porque, nesse momento, a gente vive com esse tipo de governo. Então, nós vamos ter que nos submeter até que ele mude ou qualquer coisa assim. A nossa saúde pública aqui no Brasil sempre foi precária, não é uma novidade. Então, eu acho que é muito importante a gente sair da zona de conforto para buscar conhecimento. Nós temos agora uma crise, começando um quadro de sarampo. Vocês sabem aqui que vocês têm que vacinar? Vocês vão ter que vacinar. Então, procura saber no posto de saúde. Abaixo dos 49 anos, as pessoas vão ter que tomar vacina de sarampo. Porque, se vocês não sabem, o sarampo mata, porque ele dá pneumotórax, arrebenta os 2 pulmões. Só que faz campanha, mas ninguém vai tomar vacina. Então, eu acho que tem essa questão do sujeito, a responsabilidade de cada um, a vontade de ir fazer e também uma saúde precária. Então, é interessante que vocês agora, aproveitando a deixa, se vacinem contra o sarampo, porque ele vai chegar, e vai chegar de uma maneira nefasta. A Casa da FEAC também é informação sobre a saúde pública. Pois bem, então eu queria só dar uma esclarecida ainda, só para a gente não ficar no jogo das palavras, e o assunto não ficar esclarecido. No item 6 do livro A Gênese, no capítulo 3º, que trata do bem e o mal, Kardec diz assim: os males mais numerosos são aqueles que o homem cria pelos seus próprios vícios. Então, quando se fala em consequências ao nível da coletividade, o que vem a ser isto?
É que temos uma folha lá complicada e que todo mundo vem para cá para sair pagando alguma coisa? Não. Significa que o homem cria os males pelos seus próprios vícios. Provenientes do quê? Do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua ganância, de seus excessos em todas as coisas. Esta é a causa das guerras e calamidades que causam desavenças, injustiças, opressão do fraco pelo forte e, finalmente, a maioria das doenças. Esclareceu? Então, nos reunimos, estamos em sociedade e vamos enfrentar o aprendizado, porque a lei do progresso, ela favorece que aconteçam. Por exemplo, guerras. A gente estuda no Livro dos Espíritos. Por que existem as guerras? Impera ainda o egoísmo. Mas as guerras são de todas, sob o ponto de vista dos gerenciadores do orbe, elas só têm efeito negativo? Não, efeito progresso também. Olha para vocês verem. Então, como a nossa amiga Patrícia citou a questão das doenças, das calamidades coletivas, ela, sem saber, acabou antecipando aqui o texto que já estava preparado para ser lido. Então, lembra de uma coisa. Não existe uma contabilidade no universo que você está lá. Crédito, débito, crédito, débito, crédito, débito. Isso não existe sob o ponto de vista espírita. O que acontece é que nós estamos num processo de evolução moral. E estamos aprendendo, lidando com o que é aparente. Nós falamos aqui agora, o mundo material. E lidando com esse mundo aparente, seremos convidados para permitir, ou não, que as paixões possam governar, ou que o espírito administre. Quando alguém diz assim, eu sou assim mesmo, como é que fala o pessoal aí fora? Perdeu. Não é assim que assaltante assalta alguém? Você perdeu. Quando alguém diz isso, você perdeu. Ah, eu sou assim mesmo. É aquela lei como é que chama aquela novela? Gabriela, Cravo e Canela. Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, cresci assim, né? Eu vou morrer assim, Gabriela, lembra? Você sabe quem era a atriz? Sônia Braga, isso. Você é boa de memória. Você não viveu essa época, não. Isso aí foi do meu tempo. Então, é síndrome de Gabriela. Não é por aí. Vamos refletir no processo. Estamos sendo convidados. Por quê? Porque nós mesmos é que movimentamos. Não existe espíritos lá no mundo espiritual definindo o seu sofrimento. Ninguém reencarna para pagar, ninguém reencarna para sofrer. Nós estamos num processo de aprendizado. Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Para uns, expiação. A expiação é o ajuste. É o ajuste ao contexto. Por que você reencarnou numa região insalubre? Porque no momento de preparação, que acabou que nós lemos só uma questão, no momento de preparação está falando muito do corpo. Esse assunto vai voltar semana que vem, tá bom, gente? Eu prometo que eu vou trazer tudo que foi planejado, porque hoje tomou outro rumo. Mas assim, aí você, poxa, eu reencarnei lá numa numa região insalubre, com aquela estrutura familiar, com aquele contexto complicado, sujeito às infecções, às doenças, etc. Por quê? Porque eu cultuei o vício do orgulho e do egoísmo. Criei dificuldade para os outros. Quer dizer, eu fui me desarmonizando no contexto do belo, do estético, da harmonia divina, como nós falamos no início. Então é natural que no mundo espiritual, nosso assunto é lá, não é verdade? Eu puxei para cá, mas a gente estava lá. No mundo espiritual, eu vou conviver por sintonia e afinidade
com espíritos que vibram na mesma faixa. Vai chegar um ponto que o prazo de validade começa a bater. A força do progresso começa a dizer assim, mas até quando você vai ficar sentado aí na beira do caminho que não tem mais fim, como dizia Erasmo Carlos? Até quando? Você começa a perceber, engraçado, cadê fulano? Sumiu. Ah, ele foi estudar. Ah, ele foi trabalhar. Aí Beltrano reencarnou. E só está ficando o indivíduo lá. A força do progresso. Porque cada um foi despertando e ele adiando. Então nós encontramos em Kardec dizendo assim, que Deus estabeleceu leis cheias de sabedoria, cujo objetivo é o bem. O homem encontra em si mesmo, olha que extraordinário. O homem encontra em si mesmo tudo o que é necessário para segui-las. O que ele está dizendo? As leis divinas, elas não estão escritas num livro. Ela não está lá no Ministério da Justiça. A lei de Deus é a natureza, que nós vamos compreendendo e vamos esculpindo essa lei como meta na nossa consciência. Lembra que eu falei que o trabalho nosso é ampliar a consciência? O que vem a ser ampliar a consciência? Começar a ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e operar conforme. E não sermos desajustados, hipócritas, como nós somos. Hipócritas, e eu estou falando assim com muito respeito, tá? Eu não estou falando a hipocrisia social, não. Eu estou falando a hipocrisia nossa conosco mesmo. Que a gente fala que vai, mas depois eu vou. Eu preciso, mas nem tanto. Nós nos engaiolamos tão fácil. Quer um exemplo? Quantos que estão nos acompanhando? Eu vou brincar com a turma da FIAC que está em casa. É só os frequentadores físicos que eu vou falar com eles. Porque o pessoal de outros lugares não são amigos virtuais. Mas tem muitos amigos da FIAC que não vieram hoje. Sabe por quê? Escutou uma vozinha dizendo assim, mas você está tão cansada. Assiste pela internet. É mesmo, hoje eu trabalhei tanto. E ela está achando que... Na verdade, ela está cansada. Chegou só um passarinho, né? Um rouxinol trevoso, que na verdade não é nem trevoso, ele é bonitinho mesmo. O papel do rouxinol é falar, né? Fique em casa, cansado. Olha os seus filhos, quanta coisa que você fez. Professora deu aula para 400 hoje. Você vai... Aí a gente, é mesmo. O que nós estamos fazendo? Sendo contraditórios. Porque o esforço do melhoramento, ele é complexo. É muito mais fácil você atirar pedras e criticando do que lutar pela paz. Sair semeando a paz. É muito mais difícil semear a paz, é óbvio. Porque vai exigir de nós o quê? Conhecimento. Ou você acha que esse conhecimento vem assim por osmose? Tem muita gente que sai por aí, prega para os outros, né? Fala bonitinho, filosofa, mas na hora do testemunho, mas não é assim também não. É aquele cético, né? É aquele incrédulo, que muitas vezes é um religioso. Costuma dizer que é católico, que é protestante, que é espírita, mas na verdade é cético. Espíritos? Mas não é assim também não. Eles erraram, por que eu não posso errar? Então Deus estabeleceu leis cheias de sabedoria, cujo objetivo é o bem. O homem encontra em si mesmo tudo o que é necessário para segui-las. Tudo está em você. Seu caminho é traçado por sua consciência. Eu falei alguma coisa diferente? E a lei divina está gravada em seu coração. Acabei de dizer aqui para vocês. Além do mais, Deus o recorda. Então, Deus nos faz recordar. Constantemente, não é de vez em quando, constantemente. Por seus Messias e profetas. Messias e profetas, quem são? Aqueles que deixaram rastros de luz. Aqueles que dialogam conosco no anonimato.
São messias e profetas. Eu não estou falando de falso profeta. Eu não estou falando daqueles que se beneficiam do que pregam. Porque todo idealista, essa é uma frase do Milor Fernandes, todo idealista que se beneficia do seu ideal, ele não merece crédito. Em qualquer setor da sociedade. Fiz-me claro? Agora, aquele idealista que temos como símbolo máximo Jesus, fez tudo sem ter uma pedra para recostar a cabeça. Porque o filósofo por excelência é aquele que sobe ao monte da sua consciência, da sua iluminação, que vai se ampliando, e vai se conscientizando com isso que não é possível a felicidade plena sem estender a mão despretensiosamente para quem está no caminho. Esse é o papel do verdadeiro Messias, do verdadeiro profeta. E então, para concluir, são aqueles que recebem, encarnados ou não, a missão de esclarecer, moralizar e contribuir para o aperfeiçoamento. Olha que beleza. Portanto, se os homens se conformarem rigorosamente com as leis divinas, não há dúvida de que evitariam os males mais graves, vivendo felizes na terra. Ponto. Vivendo felizes na terra. Se seguirem rigorosamente as leis divinas, ou a lei divina que está esculpida na sua consciência. Eu pergunto para vocês, podemos dizer que somos felizes? Por favor, se tem alguém feliz no chat, não manifeste. Aqui, por favor, não levante o dedo, não fale para nós que você é feliz. Você vai nos deixar assim preocupados. Porque eu me incluo naquele grupo que não é feliz. Que como canta um poeta na década de 70, ele diz assim na música, eu não vou falar quem não, hoje eu não vou dar os créditos. Que na Terra não existe felicidade. O que existe são momentos felizes. Você sabe quem que é, né? O outro até vibrou lá. Não fala, por favor. Então, na Terra não existe felicidade, existem momentos felizes. Por que que não existe? Por que que eu não me incluo no grupo dos espíritos felizes? Está dito aqui. Eu não vivo rigorosamente a lei divina que está na minha consciência. Então, eu não sou feliz. Se vivêssemos, seríamos felizes. Não felizes plenos, vamos dizer assim, mas em paz. Porque não dá para você ser feliz plenamente vendo do seu lado quem não é feliz, ou quem não está feliz. Imaginemos o que vem a ser isso. A vida nos oferece uma poesia encantadora, que a natureza revela como ângulos da vida universal. Eu vou encerrar a nossa participação, já que está tudo assim no improviso, sob a inspiração dos coordenadores, eu vou encerrar trazendo André Luiz. Pode ser? Pode, Denise? Pergunta ao pessoal do chat se eles autorizam. Pois é, eu vou trazer André Luiz, porque eu falei de poesia, falei de natureza, e André Luiz tem uma bela página no livro Ideal Espírita que diz assim, psicografia de Chico Xavier. Ouvindo a natureza. Olha quantas equações da vida a gente acha nessa mensagem. Quem quiser, depois a gente passa uma cópia. Em todos os ângulos da vida universal, encontramos patentes os recursos infinitos da sabedoria divina. A interdependência e a função, a disciplina e o valor, são alguns aspectos simples da vida, dos seres e das coisas. Interdependência. A vida vegetal vibra em regime de reciprocidade com a vida animal. A laranjeira fornece oxigênio ao cavalo.
E o cavalo cede gás carbônico à laranjeira. Função. O futuro é o resultado principal da existência da planta. A laranjeira, conquanto possuam aplicações diversas, tem na laranja a finalidade maior da própria vida. Disciplina. Cada vegetal produz um só fruto específico. Existem infinitas qualidades de frutos. Todavia, a laranjeira somente distribui laranjas. Agora, o valor. Cada fruto varia quanto às próprias qualidades. A laranja pode ser doce ou azeda, volumosa ou diminuta, seca ou suculenta. Antes de o homem surgir na superfície do planeta, o vegetal há muito seguia as leis existentes. Como usufrutuários do universo, saibamos assim que toda a ação humana contrária à natureza constitui caminho de sofrimento. A lei divina é lei natural. Eu lembrei do Paulo Pina. Retiremos dos cenários naturais as lições indispensáveis à nossa vida. Olha que legal. Somos interdependentes. Não vivemos em paz sem construir a paz dos outros. Temos funções específicas. Existimos para colaborar no progresso da criação, edificando o bem para todas as criaturas. Carecemos de disciplina. Sem método em nossos atos, não demandaremos a luz da frente. Ficaremos apenas com a luz. Não é? Ficaremos apenas na sombra. Nós estamos indo em demanda da luz da frente. Somos valorizados pelas leis divinas. Valemos o preço das nossas ações, em qualquer atividade, onde estivermos. Olha que beleza. Então somos valorizados por quem? Existe uma comissão que fica prestando atenção no que você está fazendo? Comissão de frente? Errou, acertou, pune, privilegia, dá emprego, tira emprego. Nós é que vamos nos movimentando dentro desse plano de interdependência. Ninguém evolui sozinho. A função é esplendorosa. Qual é a sua função? Quais as funções que você tem? E em todas elas é necessário a disciplina. Porque sem a disciplina, o que vai acontecer? Nós vamos nos perder na nossa própria função. E o valor de todas as nossas ações. E o valor aqui é no seu sentido moral, que na verdade é o mesmo que dizer que é no sentido espiritual. Que Deus nos abençoe para que a gente possa continuar nesta caminhada complexa do compreender, do conhecer a si mesmo. Agora eu gostaria de deixar como reflexão final exatamente o ponto que nós iniciamos. Vamos buscar a luz, para que a gente não fique tateando na própria sombra, julgando ser tudo que a gente precisa. É fundamental a humildade. Observe os sinais da vida. Todos os códigos que estão batendo na nossa porta. Porque isso representa exatamente como nós estamos movimentando nesse mundo de energias e vibrações. Aí a gente começa a perceber. Porque quando você entra em faixas positivas, a vida te favorece. Eu gosto do exemplo do trânsito. Quando você está lá na fila e fica ansioso, porque a fila do lado está andando e a sua não está. Você já observou quem está
Está no trânsito aí, o indivíduo muda de fila. Aí ele vai para outra, de cá, passa a andar. O que caracteriza isso? Ansiedade. Ansiedade. Ou então sentimento de aproveitamento, né? Ou a lei do Gerson, né? A lei do Gerson. Sabe o que é a lei do Gerson? Só pensa em si mesmo. Tirar vantagem em tudo. Tirar vantagem em tudo vai caracterizando o quê? Exatamente os frutos do caráter. Ou o caráter deformado. As imperfeições que precisamos de ajustar. Então a vida está dizendo assim, olha, você mudou, por quê? Ah, porque tem todo um plano de elaboração. Aí os espíritos fizeram que a fila andasse, né? Só para te castigar, porque você está ansioso. Aí isso é o místico, né? Leva tudo para o lado espiritual. Amigos, existe um sinal. Agora, esse sinal, ele não está sendo movimentado por ninguém. Aliás, não existe equipe espiritual por sua conta. Ficando assim, agora fala isso para ele, agora isso aqui, dá um sinal aqui. Vamos mitificar a história, vamos criar lenda. Vamos perceber que nós estamos, então, num universo de impermanente, que é ilusório. Se a gente for na essência, na essência espiritual, pode ser que não tenha ninguém à nossa volta. Pode ser que a gente esteja num ambiente, no Hades. Pode ser que a gente esteja no mundo espiritual e tudo isso aqui, na verdade, é apenas um painel de contrastes para que a gente possa verificar que estamos sim sendo beneficiados com a presença de quem está conosco. Porque cada coração lança uma semente de bênçãos para nós, para o nosso aprendizado. Ou seja, eu estou recebendo muito mais do que muitas vezes eu faço jus. Assim pensando, eu não tenho dúvida de que vamos diminuir o nosso grau de ansiedade, vamos valorizar a nossa inquietação. Guardem isso. A inquietação é que te faz movimentar. Eu estava falando de ansiedade ruidosa, que é ruinosa. Agora, a inquietação é que faz surgir os filósofos, que faz brotar as dúvidas e que vai fomentar o conhecimento. Não pense que a inquietação de fora está acontecendo porque as coisas estão sem rumo. Passe a observar que a treva, na verdade, é a oportunidade para que você desperte para uma vida muito acima de tudo isso, que na verdade é confuso, mas é necessário para uma grande massa que caminha como autômatos. Uma grande massa que não pensa, que é manipulada, que vive no jogo dos interesses imediatistas e utilitaristas. Não seja mais um. Pense diferente e faça a diferença. E você sim vai contribuir para que o mundo seja diferente. Valeu. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Patrícia. Muito obrigado, Eveline. É sempre muito bom estar com vocês. Muito obrigado ao pessoal do chat. A gente pede que compartilhe o vídeo, que divulguem o trabalho da Rede Amigo Espírita e agora também o canal nosso